Pereira, sou do Centro Espírita Caridade do Caminho. E aí o pessoal me convidou para fazer a palestra hoje. E nós, sempre que eu vou escolher um tema, eu faço uma prece antes, né? E abro no Evangelho ao Caso. E aí abri ao Caso, e eles se vão ver como que o tema que cai, entre aspas, ao acaso, em relação aos dias atuais que a gente está passando, né? Você vê que Deus nos inspira nas nossas mãos, né? É assim que funciona. Então, o capítulo 8, ele começa, a gente fez umas marcações aqui no nosso livro, aí nós vamos comentando. E nós estamos aqui para conversar, né? Muito mais do que para fazer uma palestra. Com esse capítulo 8 do nosso Evangelho, ele começa assim: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. É o capítulo 8. E depois ele começa com o subtítulo que é Deixai vir a minhas criancinhas. O que nós comemoramos agora, dia 12? Dia de a maior de todas as mães, que é Nossa Senhora. Então, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Aí continua aqui São Marcos. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos as afastassem com palavras rudes, aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais. Não as impeçais. Então a gente trabalha muito esse tema aqui, quando se refere à questão da defesa da vida, né? A questão da luta contra o aborto. Deixai vir as minhas criancinhas. Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, né? E aí depois ele continua aqui as explicações do Kardec, que diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Pureza de coração. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para uma humanidade, tomou para a humildade. É claro que a criança ela tem um passado espiritual, né? Todos nós vemos de muitas reencarnações. Mas Kardec explica aqui, que também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Que a criança traz uma simplicidade de alma, uma pureza de alma, né, que muitas vezes falta para nós, né, no nosso dia a dia. Então é isso que ele quis dizer, né? É uma comparação, apesar do espírito da criança muitas vezes ser muito velho, de muitas viagens evolutivas, muitas vezes muito mais reencarnações do que a gente mesmo imagina, né? Depois ele vai, como esse capítulo trata da questão da pureza do coração, ele entra também na questão do pecar pelo pensamento. O tempo todo nós pecamos pensando, né? Até diz uma frase comum que diz que 50% da ação da gente, metade da nossa ação, ela corresponde ao pensamento, pensar, né? Porque toda ação prática, inicialmente, ela começa com o pensamento. Então é preciso que a gente tenha cuidado. Ele coloca aqui a questão da pureza do coração, associando ao cuidado que nós temos que ter com o pensamento. E diz assim, a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria. Então, quando a gente fala, ele fala aqui raça adúltera, Jesus fala, né? Raça adúltera e pecadora. Adulterar no sentido de falsear, né? De alterar, de mudar algo, de prejudicar a imagem de alguma coisa, adulteração, né? A sociedade adúltera. E nós temos hoje uma sociedade, começar de nós próprios, que nós falseamos muitas verdades, né? Criamos verdades para nós e criamos hipocrisias para nós próprios. Então é nesse sentido que nós temos que ter cuidado, todos nós, né? Aí a gente diz assim, para a gente não falsear a verdade, não criar uma outra verdade, né? Que não seja uma. Então a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Então eu lembrei aqui de uma frase do espírito de Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco citou uma vez, que Joana de Ângeles, acho que todos aqui sabem, é o espírito mentor espiritual do médium, um grande médium, né? Divaldo Pereira Franco. Aliás, temos que orar por ele, porque ele esteve doente esses dias, deve estar se recuperando, né? Divaldo Franco, já bastante idoso também. E aí, Joana de Ângeles. Ela diz assim, o que nos diferencia dos santos? O que nos diferencia dos espíritos superiores? Parece uma coisa trivial,
mas quando ela explica, a gente entende bem. O que nos diferencia dos santos é que os santos, os espíritos de luz superiores, eles conseguem pensar 24 horas no bem. Eles pensam o tempo todo bem. Não há pensamento de rancores numa alma sublimada. Não há pensamento de ódio, de vingança em um espírito de escola, um espírito de luz. Né? Então, quando nós conseguirmos pensar 24 horas no bem, nós teremos atingido o estágio de redenção de nossas almas. Mas quando é que se dará isso? Um dia. Quem sabe não, né? Vai chegar esse dia, alguns milhões de anos aí, mas vai chegar. E aí ele diz, né? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco. Né? A gente vai se limpando pouco a pouco, eliminando os vícios. Muitos de nós estão aqui na Casa Espírita pela primeira vez ao encontro do Evangelho de Jesus. Uma vez eu li citar aqui neste Evangelho, segundo o Espiritismo. Diz aqui no nosso Evangelho: há quantos e quantos séculos o Senhor espera por nós? Será que essa encarnação, nesta encarnação, não é a encarnação que eu encontrei o Evangelho? Né? Será que nós não estamos sendo chamados a muitas e muitas encarnações? Será que na reencarnação passada eu não balançava a espada contra alguém? Nós não sabemos. Ainda bem que nós esquecemos, né? Porque se a gente olhasse para a fisionomia do nosso algoz ou da nossa vítima, como nós não sabemos perdoar, nós temos dificuldade de conviver com aquele que nos prejudicou ou que nós temos prejudicado. Então, ele prossegue assim, repelir os nossos pensamentos. É o esforço que nós temos que fazer. É a nossa grande luta. Repelir os maus pensamentos, porque eles estão o tempo todo testando a nós, né? As más atitudes, os maus pensamentos. A gente é testado o tempo todo no trânsito, né? Eu gosto muito de citar um exemplo do dia a dia que todo mundo conhece, que é o teste da fila do supermercado, né? O teste da fila do supermercado. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente agiria na seguinte situação. Você está na fila, tem 2 ou 3 na sua frente, e vem uma pessoa apressadinha. Você deixa passar só 2 itens. Aí você vai dizer assim: não, pode passar, pode passar. Esse pode passar que você diz, com que tom de fraternidade você usa? Esse é o teste da fila. Será que eu pensei na fraternidade? Ou eu pensei que a pessoa assim, poxa, mas que folgado, não é? É um bom teste. O outro teste é o teste do trânsito. Diante das situações cotidianas do trânsito, em que alguém não me dá a vez, ou em que eu deveria dar a vez para alguém e não dou, qual que é o meu primeiro pensamento? É o pensamento bom ou é o pensamento do egoísmo? Ou da falta da fraternidade? Então a gente tem que ter esta análise sobre o nosso perfil espiritual, da nossa natureza própria. Porque na medida que eu enxergo as minhas dificuldades, né, isso é algo psicológico, né, à medida que eu consigo enxergar as minhas dificuldades, este é o primeiro passo para o meu progresso. A negação das minhas dificuldades íntimas, que é egoísmo e vaidade, dificulta a minha evolução. Passa pelo princípio do autoconhecimento, da aceitação de uma dificuldade sua e da compreensão de que é preciso mudar. Né? Isso parece que é muito simples na teoria, né? A gente falando aqui. Mas na prática é muito difícil, porque os testes cotidianos, e é por isso que a nossa vida chama-se prova, exatamente como uma prova, né? Você estudou para a prova, o professor vai te dar ali a prova e tal, você estudou, e aí você vai lá fazer a prova. Você pode tirar 8, 10, 6, 7, vai depender do seu esforço diante daquela prova. E assim é a nossa vida. Né? Ao tempo todo eu sou provado. Eu posso tirar 10 todos os dias, mas tem dias que eu vou tirar 5, tirar 4, tem dias que eu vou tirar 0. Tem dias que eu perco totalmente o controle sobre o meu emocional. Eu não consigo repelir os maus pensamentos. Neste dia, e aí Santo Agostinho nos dá um grande exemplo do exercício da reforma íntima. Santo Agostinho,
aquele mesmo que participou da codificação, né? Queria ser um dos maiores pensadores da Igreja Católica, junto com São Tomás de Aquino, por exemplo. E aí ele fazia uma coisa que era aquela reflexão do fim do dia, a reflexão do final do dia, né? E aí ele passava em pensamento todas as situações do dia. A pessoa tem que ter essa disciplina, não é fácil. Antes de dormir, a gente está ali cansado e tudo, é você repassar o teu dia. Santo Agostinho fazia isso. Certamente tem mais gente que faz, né? Mas como ele escreveu isso naquele livro Confissões, que é um livro dele, das autobiografias dele, relatando como que ele fazia a reforma íntima dele, ele fazia isso. Todo dia ele repassava. Aí no outro dia, no dia seguinte, ele ia atrás das pessoas que ele eventualmente avaliava que ele poderia ter prejudicado por uma frase mal colocada, uma atitude equivocada. Esse é o processo difícil, né, de transformação nossa interior. Aí ele continua aqui, ó. Esse já é o item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então nós vamos ler aqui um trechinho de Jesus conversando com as pessoas em volta dele, os fariseus, os escribas e alguns apóstolos e discípulos. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então é importante a gente fazer aqui um pequeno parênteses sobre que tradição dos antigos é esta que ele está dizendo aqui. Quando Jesus esteve materializado entre nós, segundo os estudos, Jesus não nasceu como nós, ele se materializou entre nós, né? Tanto que ele sumia, desaparecia, andava sobre as águas. Então é um estudo interessante para um outro momento. Então, quando Jesus materializou-se entre nós, ele defrontou-se com um tipo de lei que existia dos estudiosos da época, que era a lei de Moisés, né? E os 10 mandamentos. Moisés ele tinha escrito vários livros até ali: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 10 mandamentos da lei antiga estavam no livro de Êxodo, né? E aí quando eles falam assim, que não lavar as mãos antes de comer, isso feria as leis dos antigos, está se referindo à lei de Moisés. Aliás, Jesus foi crucificado, porque no entendimento dos fariseus, da hipocrisia deles, eles achavam que Jesus estava contrariando as leis de Moisés. Na medida em que Jesus falava de perdão, e Moisés falava de olho por olho e dente por dente. Eram oposições totalmente contrárias, né? Jesus falava contra as oferendas, porque o processo de transformação tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro, né? E ele também começou a ser perseguido, incompreendido. Então é isso que ele fala aqui das leis dos antigos. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. O que ocorre aqui é o seguinte, pessoal. Por que Jesus dá esse exemplo aqui de honrar pai e mãe? Porque o honrar pai e mãe está entre um dos 10 mandamentos. No caso aqui é o quarto dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. E era muito comum naquela época, sempre que uma pessoa tinha uma doença, isso não era só para a lepra ou hanseníase, às vezes uma doença de demência, ou a própria questão da idade, ou peso que a pessoa pudesse representar para a família, isso incluía pai e mãe, né? E essas pessoas eram isoladas da sociedade, como se fosse num vale, né? Um vale de pessoas doentes. E era comum abandonar os velhinhos, abandonar ou não dar atenção, ou terceirizar a atenção, né? Por isso que ele diz aqui que não havia esse honrar pai e mãe de parte de muitos daqueles que estavam ali, criticando aqueles que não lavavam as mãos, né? Então ele está explicando isso aqui. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Então é
lição para a gente também ter cuidado. Aí depois nós vamos entrar a gente não vai ler todo o capítulo 8, eu separei algumas passagens. E esta passagem aqui do item 11, para nós, é um dos trechos que comprova a reencarnação na Bíblia. Eu tenho uma outra palestra, que a gente pode até comentar, fazer aqui um outro dia, que são trechos da reencarnação na Bíblia. Eu fui fazendo um apanhado, né, de várias passagens que a reencarnação é citada na Bíblia. Que muitas pessoas nos criticam, a nós espíritas, dizendo que a reencarnação não está na Bíblia, né? Mas está, e está em várias partes. Mesmo a Bíblia tendo sido já manipulada por filósofos da igreja, os concílios, né? Foram vários concílios. Inclusive Santo Agostinho foi um dos que reformulou a Bíblia, né? Em uma daqueles concílios, né? Que houve as reuniões da igreja católica. E aí, uma das passagens que passou batido, certo, alguém notou, né? É essa assim, ó. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma mão, uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Então, pessoal, o que significa entrar na vida? Diz aqui. Nascer, entrar na vida, né? Se a pessoa está entrando na vida sem um pé ou sem uma mão, onde é que foi a falta dela? Nessa vida ou na outra? Na outra. Aqui está a reencarnação na vida, né? Ela diz assim: e se o vosso olho, para não haver dúvida, né? A pessoa nasceu cego. E se o vosso olho vos é motivo de escândalo, escândalo no sentido de ter feito bobagem, né? Ter feito coisa errada. Escândalo, arrancai-o e lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, nascer, né? Não tendo senão um olho, ou terdes os dois, e serdes precipitados no fogo do inferno, que é o sofrimento, o rejeito deles. Então, mais uma passagemzinha para eu te refletir. E aí, a outra reflexão também que a gente faz aqui no capítulo 8, ele traz duas situações que a gente pode chamar de sofrimento, né? De sofrimento. A questão do escândalo, de nascer paralítico, nascer cego, nascer com dificuldade orgânica, em função de vidas anteriores, em função de erros. E depois, mais à frente, ele diz aqui, ó, ele fala de bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. O que é essa situação de bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados? Tem duas situações aí. A pessoa ter os olhos fechados no sentido de não compreender as coisas, a pessoa simples, né? A pessoa modesta, de instrução, e os olhos fechados no sentido de nascer sem a visão mesmo, que é o entendimento literal. O que nós vamos falar aqui é do entendimento literal, porque este espírito aqui, que mandou essa mensagem, ele se chama Vianney. Vianney. Aí eu fui pesquisar quem foi Vianney. São João Batista Vianney, o cura d'Ars. Ars é uma cidade na região da França, próxima de Lyon. E Vianney, ele viveu na época de Kardec. Ele tinha 14 anos mais velho do que Kardec. Certamente Kardec ouviu falar desse espírito quando vivo, porque era um santo do vivo. Quem já leu o livro Memórias de Padre Germano? Alguém aqui já leu? Já leu? Vai visualizar São João Batista Vianney, que são dois padres diferentes, mas uma vida exemplar. Eu recomendo, então, se vocês pesquisarem, a vida de Vianney. E depois ler também Padre Germano. São exemplos de padre que vale a pena, né? E ele diz assim, ó, uma mensagem de Vianney: meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para fazerem pôr as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Então, essa jovenzinha era Francisca Libian, também pesquisei. Ela vivia numa cidade próxima, ali, Saint-Martin, e a família da jovem Francisca Libian levou-a para o centro espírita e eles invocaram o espírito de Vianney. Porque Vianney, São João Vianney, fazia muitas curas quando vivia. Certamente fez muitas curas como espírito. E aí era comum nos tempos de Kardec, e até hoje em alguns grupos espíritas, algo que nós, hoje em dia, né, nós não recomendamos, que inclui aquela brincadeira do copo, né, fazer invocação de espíritos, mas naquele tempo era comum, era coisa usual. Você chamava o espírito, né? E aí, nesse caso, ele compareceu e disse isso: não, vocês estão me chamando para curar
a jovem Francesca, na cegueira dela, pois bem, aqui estou eu, né? Mais uma vez estou aqui. Quer dizer que ele ia sempre lá. Ele sempre comparecia. São João Batista Vianney. Foi canonizado pela igreja na década de 1960, não me recordo. Não faz muito tempo. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau. E ele está remetendo aquele trecho do Evangelho que eu li agora há pouco, não foi? Está referido a esse trechinho aqui, ó. São Mateus que eu falei, se vossa mão, vosso pé. Ele diz isso. E que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de perdição, né? Então ele está dizendo que aquela jovem, por algum motivo de escândalo de vida anterior, precisava da cegueira. E ele mesmo, na condição de santo, de espírito superior, ele não tinha permissão para curar. Não poderia curar. Que as curas, mesmo aparentemente sendo algo ocasional, as curas que Jesus procedeu, também tinha uma razão. Segundo os estudos que nós já lemos, eram espíritos completistas que estavam lá. Todos aqueles que estavam convivendo com Jesus, todas as reencarnações ali foram programadas, né? Estima-se que mais de 1 milhão de espíritos foram retirados para que outros tantos milhões reencarnassem na mesma época de Jesus. E alguns deles eram espíritos completistas, que precisavam finalizar ali, se encontrar com Jesus e obter a cura. Jesus também não curou, porque só para aparecer aqui na Bíblia. E assim é a história de João Batista. Não, ela não pode ser curada, né? E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Essa frase nós marcamos, que essa frase esperar e ter coragem, esperança e fé, são virtudes irmãs. Nós temos que ter esperança, falando para nós todos aqui. Se nós estamos aqui na casa espírita, precisamos ter esperança, precisamos ter fé, porque tudo passa. As dificuldades dessa encarnação é uma página de um livro em nossas milhares de reencarnações. Então, fé e esperança é a mesma mensagem que ele diz aqui para a jovenzinha Francesca, né? Espera e tem coragem. À medida que nós fizermos as nossas orações, pedindo amparo espiritual, nem sempre a cura vem na forma de voltar à nossa visão. A cura vem na fortaleza que Deus nos dá para continuar, né? E aí ser fiel até o fim. E aí não é ser fiel dos corintianos, não é? Fiel. É ser fiel mesmo. Aquela fidelidade de Paulo de Tarso. Aquela fidelidade de Paulo de Tarso, quando estava diante dos 2 algozes que o decapitaram, o algoz olhou para Paulo e Paulo olhou para o algoz e disse: faça o teu trabalho para o seu Senhor, que é César, que eu voltarei para o meu. Serei fiel e foi fiel até o fim. Então, com esta reflexão, pessoal, nós vamos agora passar para vocês uma reflexão que nós trouxemos da Bíblia. Mas antes, como nós estamos falando de reencarnação, dia de Nossa Senhora, eu vou pedir para alguém aqui da casa nos ajudar a entregar a mensagem de reencarnação, 3 para cada um. 3 para cada um. Porque uma é para você, e outras 2 mensagens sobre reencarnação você vai entregar essa semana para uma pessoa amiga, ou para alguém que está pensando em abortar, para tirar o bebezinho. Porque só é possível a gente estar aqui porque nós nascemos. E isso vale para a direita, para a esquerda, para o centro, vale para qualquer religião, né? Então 3 para cada um. E aí eu quero saber se tem aqui na casa espírita alguém que está pela primeira vez. Tem alguém? Então eu queria que você viesse ganhar uma revista. E seja bem-vindo à casa espírita. Essa aqui é sobre reencarnação também, tá? Opa! Esse é da minha vida, você me deu Obrigado, seja bem-vindo. Também estou pela primeira vez. Ah, sério? Eu tenho um livro para presentear uma pessoa que a presidente vai indicar para ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem que você recomenda aqui? Deve ser um jovem. Quem é o mais jovenzinho aí hoje? Hã? Quem é o mais jovenzinho? Quem é da casa aí? É? Quem é o mais novo? Ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo. Você está treinando para você. Posso? Não? Eu vou passar para o amigo primeiro. Isso, melhor aí. Passa aqui. Boa leitura. Só ler antes de dormir, um pedacinho, faz a prece.
Beleza. Bom, agora, pessoal, para nós concluirmos, nós teremos esse fim de semana a marcha e depois a batida, certo? Alguns de vocês devem estar acompanhando aí. A concentração vai ser na Praça do Rádio, né? E aí nós não podemos deixar de fazer alguns comentários relativos a essa questão da vida, do nascimento, da reencarnação, né? Estamos às vésperas de comemorar o dia da maior de todas as mães, o símbolo maior de pureza que o mundo já viu, Maria de Nazaré, né? E aí, eu preciso voltar aqui neste trechinho que nós abrimos o capítulo 8, já estamos concluindo aqui, tá? Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. Pode deixar. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Não as impeçais. Porque a médium do Cristo, Nossa Senhora Aparecida Maria de Nazaré, era uma jovem mãe que recebeu do anjo Gabriel uma missão. O anjo Gabriel apareceu para ela, assim como nós estamos conversando aqui, ele aparece para Maria à noite. E ela não sabe se era um sonho ou se ele estava ali presencialmente, né? Ela ficou em dúvida. Mas viu o anjo disse: salve, agraciada. E ela não entendeu aquilo, porque você vai gerar o Salvador do mundo, ele disse. O anjo dizia. Mas ela falou assim: não, mas como? Se eu nunca tive contato com nenhum homem, não conheci o ato sexual, a relação sexual. E o Espírito diz: não, salve, agraciada. Como é que está isso lá no Evangelho? Diz assim, eu separei a passagem, porque é melhor eu ler do que eu falar. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Acontece, quando Gabriel chegou e anunciou a vinda do Cristo por meio dela, ela disse assim: peraí, mas José vai me abandonar? Eu estou grávida? José vai me deixar, vai me apedrejar. As pessoas vão me apedrejar, mas ela não negou a missão dela, né? Ela não negou, em nenhum momento. Aí diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito, ela se envergonhou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhes-á o nome de Jesus. Então, neste dia de Nossa Senhora, salve agraciada, feliz Dia das Mães, e que Jesus nos abençoe. Obrigado, pessoal.